Fala pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Umbutu Podcast, o podcast da FNN. Hoje nós estamos aqui para tratar sobre a Bahia de todas as crenças. Os nossos convidados de hoje é o Prof. Itamar e o Prof. Magno, que são membros da FNN. Se apresentem, por favor. Meu nome é Itamar, sou valorixá e na Frente Nacional estou como coordenador do Cultura do Povo de Axé e como também diretor financeiro. Também sou professor, psicopedagogo. Estou aqui para falar dessa crença da Bahia, que é muito importante, e principalmente falar da nossa religião, que é uma das religiões muito perseguidas. E é isso. Eu sou o professor Magno Reis, também pastor pela Assembleia de Deus Apostólica das Nações, da qual eu também sou fundador, juntamente com a minha companheira, que é a pastora Lenice Brandão, há mais de 15 anos, mas nessa trajetória de vida missionária a gente já tem mais de 30 anos na estrada aqui na Bahia, precisamente em Salvador. Também sou membro efetivo da FNN, faço parte também da ONG Projeto Canta Pelourinho. Sou licenciado em letras e faço parte da área da educação também, que é muito importante. E aí estamos aqui mais uma vez nesse podcast e agradecer a oportunidade, Vânia, e a toda a equipe aqui, esse trabalho maravilhoso. E o Pantera, nosso Alex também, que está sempre promovendo esses momentos especiais para que a gente possa alcançar também corações. Eu acredito que essa temática é muito importante para os nossos dias. Quando a gente fala assim de Bahia de todas as crenças, o que realmente essa expressão significa? Gente, é muito importante, quando fala isso. Representa muito quando tem essa fala, somente eu, da religião de matriz africana, eu me encontro, e a Bahia ela é uma mistura de crenças, de fé, tudo. Não é só falar da religião matriz africana, é de todas, é um conjunto, Apesar que a gente da religião matriz africana, a gente ficava preso ali na igreja, na igreja católica, a gente tinha aquela, a gente não poderia falar da nossa religião, a gente ficava preso ali naquele momento, mas hoje está uma liberdade, a gente pode, falar hoje, naturalmente. Então, quando a gente fala disso, é gratificante, é libertador, Então, por mim mesmo, por ser jovem, de comunidade, a gente falar é super importante, entendeu? Então é magnífico, eu acredito. E prova disso é que nós estamos aqui, fazendo parte de uma instituição que está sendo forte, que tem sido um divisor de águas, para quebrar alguns tabus também. Está aqui um babalorixá e um pastor também, porque eu exerço essa função de forma que hoje a gente pode, juntos, sem esse preconceito, e barreira, somos amigos e a gente mantém uma relação muito importante, nesse ciclo de atividades e ações sociais, sem tocar naquilo que é particularidade de cada um. Então, a gente hoje tem essa abertura, como bem falou o professor Itamar. E falando de sincretismo, a gente entende que existe a etimologia desse termo. E nos séculos XVII a XVIII, com John Locke, ele traz essa terminologia do sincretismo, mas de uma forma mostrando que existiam doutrinas diversas, mas não havia essa unidade, não havia essa junção, e havia uma certa barreira, um preconceito, mas é um termo mais usado na modernidade, E aí foi ganhando forças também, até dentro do contexto da própria Igreja Católica, que aqui na Bahia tem esse celeiro forte,
e que faz essa junção, essa relação, né, professor Itamar, de crenças, de religiões das matrizes africanas, de Igreja Católica, né, precisamente, né? Sim. Então, que comungam, que participam das festas que são as festas calendárias, né? Calendário, Também religiosas, né, das crenças, e que, né, teve esse crescimento, mas não deixou de ter, né, os momentos de preconceitos, Sim. né, de intolerância, que é um ponto muito importante que a gente precisa, né, tocar. Há um tempo atrás, as igrejas evangélicas também tinham um pouco mais de barreiras, né? Nesse sentido. Hoje está quebrando um pouco mais esse tabu e eram mais individualizadas, eu acho que cada um também na sua, né? Sim. Individualizadas. E a gente tinha um pouco mais de resistência, mas algumas igrejas evangélicas, elas começaram a fazer releituras também e começaram a entender e compreender que certos modos que foram mais tradicionais, né, precisavam ser um pouco desconstruídos ou quebrados, porque gerava uma certa barreira, né, de aproximação com as demais religiões também. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de abertura, né, apesar de que cada um comunga a sua crença, que é importante, né, e valorizar também a crença do outro, porque é particularizado, né? A crença de cada um, porque nisso está a questão do divino, né? E aqui na Bahia a gente tem um campo muito enriquecedor, porque, né, houve aqui muita resistência, né? A gente tem os quilombos, a gente tem os terreiros, né, que ficavam muito mais excluídos, e agora estão mais em voga, estão mais, né, na exposição, né? Tem conseguido o seu espaço, né, de voz, né, que antes era mais limitado, né? Isso é um ponto importante. É importante essa fala dos senhores, porque a gente consegue entender como o sincretismo está tão presente na identidade baiana. Mas assim, falando agora sobre a história, de que forma a Bahia ajudou a moldar a relação entre essas religiões? Em todos os aspectos, né? Hoje eu falo assim, hoje estamos tendo, agora mesmo isso aqui é uma oportunidade, né? Para mim, eu estava vindo agora no carro, então eu estava pensando, gente, com o espaço que eu estou tendo, o espaço de voz agora, né? A mídia, as redes, que a gente não tinha isso. Não mesmo. Não tinha, e você vem, e eu estava pensando, vindo de casa me arrumando, falei, meu Deus, será que eu vou todo trajado ou não vou trajado? Porque há um tempo atrás a gente não poderia sair trajado. Não mesmo, o preconceito é enorme. É Até enorme. em sair com a nossa guia já Até é sair um... com a guia. Hoje mesmo, eu não sei se eu tô quebrando, mas eu tô falando. Mas assim, hoje na sala de aula eu fiquei pressionado, porque sou professor também, mas eu nunca fui para a escola de guia. Eu evito, entendeu? Eu tenho ainda, não é um medo, ainda eu tenho um respeito no limite, que tem momentos que eu tô no momento que eu tô como professor, tem um momento que eu tô como sacerdote. Sim. Entendeu? Então assim, a Bahia ela tá ajudando muito. E outra, acredito que poderia ajudar muito mais ainda. Entendeu? Com Os certeza. governantes, as televisão grandes, né? As mídias grandes também, dá espaço. Eu falo por quê? Eu sou de terreiro de comunidade pequeno, que às vezes quando não tem um espaço de uma emissora. Eu vou dar exemplo. Quando chega final de ano, que tem aquele encerramento, quem vão... quais os orixás que vão reger o próximo ano. A gente não tem esse espaço terreiro para falar sobre. Para falar. Entendeu? Então, pega limitado. Pega as casas importantes, tradicionais. Entendeu? Então, assim, a Bahia, de uma certa forma, está evoluindo muito nesse aspecto. Para você, falta aquele olhar mais para os terreiros de comunidade? Terreiros, comunidade pequenas. Nas casas. Sim. Casas pequenas. Entendeu? De comunidade pequena, os jovens, entendeu? Eu tenho um grupo de mais de 25 jovens de terreiro, entendeu? Que não tem esse olhar. E às vezes quando eles até querem desistir, entendeu? De continuar, não por a entidade magna, mas assim por o espaço hoje, o poder público, entendeu? Que não tem olhado. Mas assim, eu acredito, do tempo que eu tenho de 14 anos, as coisas se avançou mais, está avançando mais. A Bahia está dando mais espaço, mas eu acredito que pode melhorar mais e mais, entendeu?
E para o senhor, prof. Magno? Bom, eu acredito que tem tido um avanço, né? A gente faz uma leitura, né, cronológica há 30 anos atrás, Sim. Há 40 anos atrás, né? Então a gente não ouvia falar muito, né? Então a mídia também não trabalhava muito a respeito, apesar de que a Bahia, no território brasileiro, ela foi forte, ela é protagonista nesse sentido. Sim. Né? De resistência, de manter, a gente fala aqui, porque eu tenho que falar, né? Os espaços de matriz africana, os terreiros, né? Também os próprios quilombolas, né? Esses espaços que de uma certa forma seriam apagados se não houvesse a resistência. Né? A própria luta do povo negro, né? Também faz parte, né? Sim. Então, aí existe a questão da história também, né? Da escravidão, né? Sim. Também, e que de alguma forma uniu, né? Dessa forma. Então, mas hoje a gente tem as políticas públicas, né? Porque são lutas e resistências. Sim. Né? De diversas religiões que também se uniram nesse sentido, né? Vamos até usar o termo ecumênico também, né? Para que a gente pudesse ter mais liberdade nesse sentido. Né? E aí, falando da área religiões de matriz africana, também, né? Porque hoje, na verdade, ela tem mais esse espaço porque foi luta própria, né? De resistência. Entendeu? Então, eu acho que o olhar político também, né, nesse sentido, deve, né, ter um olhar mais apurado nesse sentido. E a gente está lutando para isso. A gente tem as leis, né? As leis precisam ser mais aprimoradas nesse sentido também, né? Para poder proteger mais esses espaços contra ataques, né? Entendeu? Né, que parte, né, às vezes, da própria intolerância, né? Sim. Entendeu? Da ignorância por parte, às vezes, de certas religiões e de céticos, né? Sim. Que não acreditam em nada no divino, mas o que mantém esses espaços religiosos é a força da fé. Exatamente. O que mantém, né, a história desse povo, né, é a força da fé. E às vezes sem armas, sem mecanismo material, foi mantido. Então, há de se rever essa questão da fé, que o divino está aí. Existe uma força que precisa ser respeitada nesse sentido, né? A crença de cada um, né, nesse sentido é o que mantém. Não é em si a política, mas a política, ela também tem o seu papel importante nesse sentido. Com certeza. O sincretismo, ele pode ser visto como uma resistência cultural durante a escravidão? Com certeza. Sim. A gente ficou preso anos, né? A gente chegou até a falar, a gente falava Nossa Senhora, não falava Oxum, mas Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? A gente, até um certo tempo, era 2 de fevereiro. Sim. Né? Nunca foi o dia de Iemanjá. Nunca foi o dia de Iemanjá. Hoje é o dia de Iemanjá. Então, assim, se a gente vê, foi pouco tempo isso. Hoje, que agora é dia de Iemanjá. Né? E se você vê as pessoas, é super lotado no dia 2. Mas quando chega um dia de luta, de resistência, você não vê a quantidade de pessoas para lutar. Então, hoje, eu acredito que as coisas estão evoluindo mais, o espaço onde a gente vai contra mais pessoas da religião. Então, eu falo assim, o Magno tem uma ligação maravilhosa. Eu tenho uma experiência também com o Ícaro também. Ícaro faz parte, né? Faz parte também do projeto aqui, né, da frente. Que é então, evangélico. é evangélico. Saímos junto, conversamos junto. E ele pegou na minha mão um dia assim, de uma viagem, na minha mão, faça sua oração. Eu falei, minha oração é Pai Nosso. E ele, então, faça sua oração do Pai Nosso, eu faço a minha oração, bora, estamos kit. E aí o nosso presidente Alex Pantera coloca a gente no 2 quartos. Então a gente tá em uma união. E aí eu vou te dizer uma coisa também. Eu tava viajando esse dia e era o dia da semana do meu aniversário, de Candomblé de Santo. E ele foi lá na rua, comprou um pedacinho de bolo pequeno, seu aniversário. Eu falei, como é que vocês sabem? Eu tenho postado, então assim, hoje sim, estamos tendo mais espaço, estamos podendo mais
articular, Há conversar. 20 anos atrás, 20 anos atrás não tinha. ou há 15 anos atrás, 20 anos atrás, alguém ia Exatamente. criticar. É a criticar. Pronto, Exatamente. né? Ia dizer que não era possível que duas Isso. pessoas de religiões diferentes tivessem uma relação de amizade. Exatamente. E a gente já- Essa é a grande questão. Já visitei a igreja dele, Isso. entendeu? Ainda mais que não foi lá não, mas vai levar. Não, mas é bom. Que a gente tem muitos amigos, né? É, muitos amigos assim. E a gente está centralizado também no Pelourinho. No Pelourinho, né? é. Olha que nossa igreja está ali no Pelourinho. Exatamente. Né? Ali no coração, né? De Salvador, e é uma igreja que Aonde? ela trabalha, tem uma visão sociocultural. É onde tudo começou, né, Magno? É. Tudo começou. É o berço. É um berço, é uma E a história. gente lidar com né, a multiplicidade, né, de religiões, né? E, poxa, isso é interessante. Saber você andar, né, nesse meio, respeitando o outro. Eu posso falar da minha crença para o outro, sem ofender o outro. Se ele quiser crer, ou um dia passar, né, a frequentar, né, a religião a qual eu faço parte, vai ser por livre e espontânea vontade. Exatamente. E vice-versa. Né? Isso que é interessante. Aí você quebra barreiras. Exatamente. Porque aí você entende que ali existe a pessoa. Existe a pessoa, né? Que você gera uma amizade, né? Para uma amizade duradoura. Né? Duradouro, exatamente. E é isso que eu e você fizemos, estão fazendo. Exatamente. Quebrando essas barreiras. Isso. Entendeu? Porque você tem um olhar humano, entende, compreende, sabe. Ele, Magno é o mais velho do projeto. Então quando eu cheguei, me abraçou. Isso. Né? Me abraçou, me deu todo o suporte. E é isso que hoje, algumas religiões, algumas igrejas, até na minha religião também, precisa se ver, né? E se unir Isso. a cada dia mais. Exatamente. E saber que isso é possível. Isso é Com possível. certeza. Falando um pouco de origens e história, qual foi o papel das religiões de matriz africana nesse processo de formação cultural? Gente, eu acho que foi um papel muito importante, né? De quebrar esse tabu, né? A gente tá quebrando o tabu. Né? Com certeza. Estamos quebrando, que não é fácil. Isso. Eu não posso, você pode estar errado, né? Mas a nossa religião é muito complicada. Mas a gente está quebrando o tabu, estamos fazendo projeto, estamos trazendo além do que a gente faz, né? Que não é só, a palavra correta não é macumba. A gente está fazendo muitos projetos, eu dentro da frente mesmo, em outros projetos também que eu faço também parte. Então, assim, a minha religião, ela está crescendo, evoluindo espaço. Eu vou dar um exemplo, Mãe-Estela foi uma mulher que... Uma Estela de Oxóssi. Mãe-Estela de Oxóssi foi uma mulher que... sensacional. Não sei, se você chegar nos espaços e não falar de Mãe-Estela, Isso. então é uma mulher que... Uma mulher maravilhosa, isso histórica, que deixou trabalhos aí. Isso. Né? Então, assim, a nossa religião, ela está ocupando, está deixando legado, deixando história, né? Também tem a Mãe de Santo Cantuá, uma menininha também, né? Que tem um histórico bom que deixou aí, projeto. Isso. Hoje a casa é um lugar De visitação. de visitação, um museu, né? Então, assim, eu mesmo tenho um projeto que ainda está na caixinha ainda, mas em breve vai sair. Tá contando pra gente em primeira mão? Primeira mão. Mas também tem um projeto meu, da gente também, esse projeto social que a gente faz também, com a frente também, e a nossa casa de axé também faz também esse projeto social. As ruas, né? A gente já até fizemos isso, né? Entrega de kit, de sopa, e a nossa religião está fazendo um grande trabalho, entregando, mas assim, como logo a gente falou no começo, a gente precisa mais de oportunidade para te entregar mais. A gente precisa mais de vez, ter voz. Mas, assim, eu acredito, enquanto eu, Babalorixá, Itamar, Nery, estou entregando muito à sociedade e à nossa Bahia. E a gente precisa entregar mais. E tem até uma semana atrás, eu fui até premiado em um prêmio Alcan, né? Fui premiado. E por meu legado, jovem, preto, comunidade, Isso. filho de mãe solo. Então, assim, estamos fazendo um trabalho belíssimo. Se destacando, Destacando né? na sociedade. Saindo daquela comodidade, Isso. né? Para ir no enfrentamento mesmo, né? Sem medo, né? Sem medo. E sem essa questão mesmo de amarras, né?
E aí tem realmente sido significativo, né? Nesse sentido, e tem somado muito porque a FNN ela tem ações, né, fortes, né, social hoje, e aí você tem diversos entes institucionais, religiosos e um grupo, né? Então indo para onde? Para as comunidades, principalmente as comunidades de baixa renda e de vulnerabilidade social. Né? Sim, com certeza. Então a gente quer também, né, abrir aqui essa oportunidade também, para chamar e convidar os jovens, a juventude para também conhecer um pouco mais da Frente Nacional de Negros e Negras, né? Esse trabalho que abraça, né, essa entre convivência e diversidade. O Itamar falou um pouco sobre, e agora, Prof. Magno, eu quero ouvir do senhor um pouco. Você acredita que há respeito entre as diversas religiões e nas expressões de fé? Se a respeito, olha... Foi uma pergunta difícil, né? Respeito... pesado. A gente pode dizer que está relativo, né? É muito relativo. Então vai de local, né? Se a gente atravessar aqui Bahia, né? Ir para certos locais... Eu acho que fica mais... Entendeu? Do estado, você tem mais resistência, você tem mais bloqueios. Eu acho que as pessoas hoje estão mais assim, né? Essa religião, né? Então, pessoalmente ali, assim, nas câmaras, é uma coisa, né? É tudo lindo, tudo lindo. Depois eu acho que o negócio não fica mais assim, tão claro. Mas assim, eu acredito, não cortando mais, mas eu acredito que as coisas estão evoluindo, estão se encaixando, estão entendendo melhor, porque a nossa religião, ela não tem um livro, não tem um manual. Entendeu? Então as pessoas se perdem. Então eu entendo os evangélicos de uma certa forma, né? Mas hoje eles estão estudando mais, eles estão entendendo mais, né? Quando ele dá espaço a gente de conversar, ter um diálogo, não, é isso, é aquilo, entendeu? Mas, fazendo as diversas leituras e releituras, né? Que é importante. E existe muitas denominações que elas tratam esse assunto com muita importância, com muita sensibilidade, mas ainda tem muitas que ainda estão resistentes, né? E a gente lidar, por exemplo, eu como pastor, às vezes eu entro em conflito com, né, a própria comunidade, algumas lideranças que ainda precisam ampliar e despertar para esse sentido de comunhão, de acolhimento, certo? E de quebrar certos preconceitos e paradigmas. Não é fácil, mas a gente está conseguindo quebrar, né, algumas barreiras. E aí existe o campo das leis que estão vindo, campos de discussões que têm gerado pautas muito importantes, chamando essas instituições para o diálogo, para que possam trazer, né, as suas visões e entender a visão do outro. Sim. Em debates, né? E isso gerou. A gente sabe que hoje tem leis e que hoje protegem. Né? Que a lei é importante, mas a gente fica até triste porque para a gente ser respeitado precisava dessas leis. Não necessitava. Não era necessário, né? Mas infelizmente hoje tem a lei. Antes das leis não havia aquele debate com respeito entre religiões diversas. Exatamente. Porque a gente pode gerar um debate muito importante dentro da questão teológica, dentro da questão antropológica, filosófica, né? Sem você ferir o outro. É uma questão apenas de usar a ética. Acho que é uma coisa que muitos precisam aprender o que é a ética comportamental nesse sentido. E aí é que está o ponto. A ética você respeita a moral, né? Entendeu? Para que a gente possa realmente ter autoridade para poder falar. Por exemplo, eu posso ter espaço para poder falar com ele, porque eu convivo e a gente anda um pouco. Exatamente. Eu entendo, aí ele me entende bem, aí eu posso ouvi-lo também, né? Nesse sentido, porque a gente tem essa ética. É isso que às vezes falta, né? E muitos precisam também aprender, né? Nesse sentido. E perdem também a oportunidade do outro valorizar, né, a sua própria instituição. Porque trazendo um pouco, né, agora da questão do caráter de Jesus como pérola e fundamento, né, da questão do cristianismo.
Sim. os ensinos de Jesus, né? Então ele quebra certas barreiras de preconceito, barreiras, né? Até mesmo nessa questão de nacionalidades, né? E aproxima o ser, aproxima o outro. Como é que eu vou conviver e dizer que amo? Sim, realmente propagar o amor ao próximo. Entendeu? Eu não vou conseguir amar o mundo todo, vou? Mas se eu conseguir amar o próximo, eu estou próximo de Deus. Com A minha certeza. linguagem é universal no amor. É verdade. Né? Acho que é isso que está faltando. Lógico. Aí as pessoas precisam entender isso, que às vezes as pessoas querem trazer sua doutrinação, que é uma coisa diferente, né, para o outro, querer impor. Aí gera choque. Eu acho que as pessoas estão mais seguindo placa É. da igreja do que a própria palavra, né? Eu acho que vocês estão se perdendo também nesses aspectos aí, né? Também. Se as pessoas começarem a seguir o que realmente Deus passou, teve nessa terra, né? Isso. Eu acho que seria totalmente diferente. E deixar claro que a gente acredita muito Exato. no divino, né? Ele é o maior, Exato. ele é Força, ele é né? a força. Então, ele, se não fosse ele, nós não estaríamos nem aqui nesse momento agora. Exatamente. Né? Então, eu acho que as pessoas estão se perdendo nisso. Agora falando de identidade. Vocês puxaram esse gancho antes de mim, então eu fiquei um pouco perdida. Em que medida a espiritualidade influencia a identidade do povo baiano? Bom, a espiritualidade, como é que ela influencia na questão da identidade, né? Do povo baiano. Do povo baiano. Bom, para nós, né, que somos evangélicos também, como pastor, ela é o ponto de fé, né, que nos fortalece a manutenção da nossa fé, na nossa crença, né, em Deus, daquilo que nós cremos como base, por exemplo, bíblica, né, dos ensinos de Jesus Cristo, né, é o que nos faz manter, né, firme, né, porque nós temos experiências e a gente fala do sobrenatural, né? Quando a gente fala do divino, a gente está falando do sobrenatural. Não é a coisa, objeto material em si, mas é a fé que nos move, né, ao divino e também a trabalhar a nossa vida no social também. Sim. Né? Então, desde quando a gente, né, passa a crer, a gente entende, né, à luz da palavra de Deus, né, que a gente deve manter a nossa fé, e não abrir mão, né, dos princípios que, né, nós acreditamos que são princípios de leis espirituais que não podem ser modificadas, que norteiam a vida humana, é intrinsecamente ligada, não depende, né, do sistema, sabe, em si. Porque ela, por exemplo, na trajetória milenar, né, sempre houve, né, a busca pelo divino, a busca pela fé. Ela é mantida por experiências que a gente tem própria no exercício da fé. Então isso faz com que a gente mantenha a nossa identidade. Né? Então, para mim como pastor, nessa questão da espiritualidade é o que mantém a nossa fé, né, no Deus Criador, né, de todas as coisas, que nós fomos criados também, né, para vivermos, claro, uma vida em sociedade, mas a gente tem, né, a parte que é espiritual, né, que a gente não pode jamais abrir mão, né, quando somos despertados nesse sentido. Né? Então, para mim, é difícil eu dizer que eu vou descrer, que eu vou me tornar, por exemplo, uma pessoa cética, né, que não acredita, porque eu tenho experiências com o divino, com o sobrenatural. Com o sagrado. Então a gente, nessa caminhada, a gente procura manter com o nosso ensinamento, né, de moral, de ética cristã, né, é o que nos conduz também, norteia a nossa vida, e aqueles que também nós ensinamos, né, para que eles também possam prosseguir nesse sentido, mantendo a fé, mas também, né, acima de tudo, mantendo esses pilares, que é o amor. A fé está sempre ligada, né? A fé está ligada ao amor, à esperança, né? E aí entra outros fatores que são principalmente esse, né? De você entender o próximo também, né?
nessa questão. Então, Mas no caso que falou tudo. Aí, mas vá pelo ver. então, assim, a gente, para mim também, como sacerdote, é a fé, né? A fé, ela está em primeiro lugar. Então, a gente tem a fé em Cristo, tem a fé no Supremo Maior, Isso. e a gente temos a nossa fé também aqui Os com orixás. nossos orixás, nossos É. guias, nossos encantados. Então, a gente tem a nossa fé com as folhas, com as ervas, né, que posso se dizer, Isso. entendeu? A gente, quando toma aquele banho, se sente energizado, a gente se liberta, né? Isso. Se entrega. Então, a gente tem essa identidade, né? O papel também do zelador, do Babalorixá, da Yalorixá, um projeto, um papel social na comunidade, Isso. né? Que a gente tem que ter, né? Eu acho que nesse aspecto de nós dois, anda junto, Isso. porque precisamos ter isso, essa união, né? Então, eu encontro essa identidade que a gente tem, é o que Magno, né? Nosso Magno falou. A fé, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Sempre. Sempre, porque ela que vai mover tudo, ela que vai fazer por tudo. E a gente tem que acreditar nas nossos orixás, primeiramente Deus e nossos orixás. Então, a fé, ela é a base. Ela é tudo. Então, é isso aí. E é repassada, Repassar, né? Porque é exatamente. um ensinamento e você vê os resultados, né? Importantes, daqueles que também vão aprendendo e vão passando pelo exercício da fé, formando a sua Isso. identidade, de acordo com a sua crença e Crença. religiosidade, né? Ele se vê, Isso. né? Ele se vê e ele mesmo pode expressar isso e dar testemunho. É evidente que as ações vão falar, né? Falar. De que se ele é uma pessoa de fé, De fé. realmente se preza, né? E a gente, enquanto líder, a gente repassa para eles, né? Isso. Para eles, né? Repassar para outros, né? Porque é o nosso papel enquanto líder, né? Passar essas informações, né? Esse cuidado. Que a fé, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso. Sempre, sempre. Porque hoje a gente vê muita gente aí perdido, né? Não se encontra. Não se encontra, Não se né? encontra. Então, a fé, acho que ela é principal, é a base de todas as religiões, todas as crenças, né? Falou um ponto importante, porque as pessoas né, estão procurando meios, né? Para se achar, se encontrar sua identidade, né? Se encaixar onde se encaixar, né? Se todos hoje, líderes, tivessem esse pensamento, que é o papel da gente fazer isso, poderia viver em uma sociedade Muito melhor. muito melhor. Ah, com certeza. Muito melhor, mas Esse bate-papo aqui tá sendo bem legal. Porque quando que 15 anos atrás eu ia imaginar ter um babalorixá e um pastor convivendo amigavelmente no mesmo ambiente? não, a gente não vai brigar, não. A gente nunca brigar com isso. Muito pelo contrário. Magno sempre me deu uns retornos. Muito. Então, assim, acho que nem ele sabe, tá vendo ser em primeira mão aqui. Então, foi uma pessoa que sempre me deu apoio, sempre me deu um retoque, assim, um retorno, assim, uns feedback. Tá mal, melhor assim, tá mal, melhor assim. Então, assim, sempre me deu. Hoje eu pensei que eu estaria aqui sozinho. Então, assim, mas ele falou, eu vou me sentir mais confortável. Eu digo a você de coração, mais confortável com o Magno, porque sempre me respeitou, sempre me ouviu, sempre me dava um retorno, Itamar, você pode. Por que você não coloca a sua casa? Por que você não coloca o projeto? Magno sempre me deu esse A retorno. motivação, né? É motivação. E poderia dizer assim que a gente que tinha muita briga. Não, muito pelo contrário. Hoje não é isso. A gente chegou, me decepcionou. Eu lembro um tempo atrás, o povo evangélico, eu tinha amigos, não me abraçava. Porque ficava assim, não. Resistência. Existe isso No ainda. preconceito. Ainda existe isso. É justamente nesse tema agora que eu quero inserir. Meu Deus. Porque é um dos nossos maiores desafios da atualidade. Porque, mesmo com tanta diversidade, ainda existe preconceito. Especificamente o preconceito religioso na Bahia. Eu acho que é muita falta de informação. Muita falta de informação. As pessoas elas não querem estudar, elas não querem entender, compreender por que isso. E eu lembro quando eu fui na primeira vez em uma universidade, eu tive um debate sobre, como é que eu posso falar? De animal.
A palavra esqueci agora. Proteção, né? Não, é como a gente fala sacrifício, né? Sacrifício. Sim. Dentro da religião. Mas eles tinham, vocês matavam os animais. Eu falei, não, gente, a gente nunca teve isso. A gente não mata os animais. Tem um preparo todo, entendeu? E aquela carne, ela é servida para a comunidade, né? Para os filhos, para os clientes, para os visitantes e para a comunidade ao redor daquela casa. Sim. Então, as pessoas, eu fui pelo que tinha um cara evangélico, ele questionou, não, você mata ele. Aí eu perguntei, você come carne? Carne, você come carne? Ele come, então. Você sabe como é que mata, como é que fala o processo do boi lá? Não, você não sabe, a gente tem todo um processo, tudo organizado. Então, hoje as pessoas ela estão, as mídias, né, as redes, passando a informação um pouco, né? Deturpadas. Depada, então, mas tá vindo com melhorando um pouco mais, né? Tirando essa visão, porque a gente tinha como bruxo, como feiticeiro. Hoje não, hoje, graças a Deus, as coisas estão se enquadrando, né? Tá melhorando, né? As pessoas demonizavam, né? Demonizava, Também, né? Hoje os pastores estão mais dentro da religião mais, né? Também, entendendo, compreendendo, estudando, perguntando, não, tá mais assim como é. Isso. Por exemplo, esse ponto que ele tocou tem a antropofagia, né? É. Nesse sentido. Tem o simbolismo, tem um simbolismo, né? As pessoas não entendem nesse sentido. O que é deles, né? Próprio, Isso. foi passado, né? Tem, como ele falou, tem todo esse preparo, tem todo o cuidado, todo o simbolismo, né? Ali presente, né? Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, havia os sacrifícios Exatamente. de animais que eram feitos, imolados, Isso. simbolizando. Aí a gente para assim, analisa, né? Entendeu? Ora, porque isso é um espelho também, não é? Exatamente. Entendeu? Porque dos antepassados, né, dos povos mais antigos, foram sendo passados também. Mas hoje, também tem essa questão, nós estamos falando como lidar com essa questão, né? Por exemplo, hoje, a gente tem o setor escolar, né? Sim. Que é um fator. Hoje você tem a matéria, né? Que A matéria é religião. Religião, que você fortalece, que antes não tinha, não tinha. né? Era bem, né, excluído nesse sentido. Se tinha, De tinha, mas eu só falava só catolicismo, né? Só nesse aspecto aí, não tinha. Exatamente. Como tem hoje tem curso, mais cursos, né? Oportunidade para você. Dá oportunidade para a pessoa oportunidade conhecer um pouco mais, né? fazer uma E não só. leitura. A gente não só fala também só. Hoje tem a televisão, a internet. Isso. É agora que a gente vai falar do bom. As redes sociais e a mídia atrapalham ou ajudam o debate interreligioso? Em um aspecto sim, em um aspecto não. Né? Porque assim. Meio termo, então. Meio termo. Porque assim, na nossa religião tem coisas que. Quanto a gente, tem gente que as pessoas não. Até a gente mesmo do candomblé não entendeu e não entende a nossa religião. A nossa religião ela é sagrada. Com toda certeza. Ela é sagrada, então ninguém sabe o quê. Então, nem tudo a gente pode falar. Nem tudo a gente pode expor. Entendeu? Então, as pessoas da religião, elas se perdem, não sabe? Então, assim, nem tudo você tem que estar expondo, nem tudo que você tem que estar falando, porque é uma coisa sagrada. A nossa religião é um mistério. Entendeu? Então, a gente tem coisas que eu vejo. Eu falo até da minha própria religião, às vezes quando expor coisas que não é. Entendeu? Exemplo, você não tem um conhecimento totalmente. E deixar bem claro que também eu não sei tudo. Tô aprendendo cada dia mais. Porque a nossa religião ela é muito ampla, entendeu? É um poço que não tem um fundo. Cada dia mais você vai aprender. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com outro pensamento. E Já assim, tinha um por viver na de religião. viver. Mas aqui eu já tô aprendendo outras coisas. Outras coisas. Então, assim, a internet, ela é o meu termo, né? Ajuda, não ajuda também, mas assim, hoje eu vejo assim, a internet de um lado, que dando mais um pouco de voz a gente, né? A gente jovem, eu falo de jovem, viu? Dando mais espaço, a gente poder mais postar, porque assim, quando eu cheguei, você falou assim, você é novo. Já tive isso dentro do ônibus. Gente, você é novo, gente. Eu falei, sou novo. Então, assim, a sociedade,
ela tá com o costume de ver aqueles pessoas mais antigas, não vou falar idoso mais velho, não conheço. Hoje não, entendeu? Hoje tá diferente, né? Então a internet, a rede, ela tá num certo momento, ela dá espaço a gente, mas tem essas questões que eu falo, de a gente tá expondo coisas sagradas, coisas importantes, né? Que não é para ser exposto, porque assim, qual é a graça, se você já viu? Como é que você vai entrar na religião se você não tem graça? Ah, eu já sei como é. Entendeu? É igual um filme. Se você assistiu um filme em casa, bora pro cinema. Ah, já assisti. Então é melhor você ir ver lá tudo. Você vai ter mais curiosidade. Entendeu? Então, é meio termo. Você vai falar? As redes sociais, ela é um campo, né? Vasto. Então, abriu portas, né? Todo mundo tem acesso, né? Tem N informações. O bom é o seguinte, as informações, existe o conhecimento. As pessoas que pegam só informações soltas, né? E ali utilizam, fazem um trabalho, propagações nas redes sociais, mas não tem o conhecimento. O senhor acredita que é por isso que tenha, talvez, com o vasto acesso das redes sociais, surgido os falsos profetas? Olha, existe também, surge também. Surge. Não só, por exemplo, as redes sociais, por exemplo, a mídia fechada, né, que é a televisível, né? A televisão, quem é que detém, né? Poder, quem tem acesso, ela tem mais o quê? Força de propagação. Isso. Porque ela está atingindo um público né, imenso. Não é? Verdade. Aqui tem um podcast, né? Sim. Comparado a uma TV aberta. Uma TV aberta, né? Então, chegar. Então, quem tem, né, ela tem mais influência. Sim. Mas aí é a grande questão. Aí vem as redes sociais com essa força. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Como filtrar isso é uma questão. E tem pessoas também se utilizando desse meio para poder, né, gerar fakes, gerar mentiras, né, e, ao mesmo tempo, se promover também, porque existe aqueles que são falsos, você me falou, os falsos profetas, falsos religiosos, de diversas denominações. Como distinguir? É que a questão, as pessoas têm que ter a capacidade de examinar. Não é tudo que você pode aceitar, não é tudo que você vê que aquilo é verdade. Você tem que saber filtrar. Existem os mecanismos para isso. A própria internet também lhe dá fontes para você buscar os meios de você não ser engoldado, né? Pelo engano, pela mentira, pela falsa informação, né? Que prejudica as pessoas, prejudica o outro também. Né? E leva muitas pessoas também a serem enganadas, né? Entendeu? Iludidas. Né? A gente tem os charlatões, né, que se aproveitam, né? E as pessoas precisam ser, ao mesmo tempo, preparadas. Eu acho que deve haver, né? Entendeu? Mais preparo nesse sentido. Eu acho que deve haver algumas leis mais, né, apuradas nesse sentido para poder fiscalizar nesse sentido. É um campo que você não tem o controle, né? O próprio governo não tem o controle, né? E agora, ao mesmo tempo, é um espaço de liberdade, né? Você tem, mas tem que saber o que é o seu limite. Seu limite, exatamente. Entre um dos desafios da atualidade são as novas gerações. O que as novas gerações têm se relacionado com essa herança cultural e espiritual? Olha, eu sempre falo, né, da herança da gente, né, hoje os jovens, é que nós somos o futuro do Brasil, né? Então, eu acredito que a gente está tendo um novo olhar, né? Um novo cuidado, tendo mais espaço, né? Porque alguns tempos atrás eu não teria a oportunidade de estar aqui agora, entendeu? Estar aqui falando, né? Porque é importante. Eu estou me sentindo importante estar aqui agora, nesse podcast, né? Vez, voz, espaço para ouvir. Então, eu acredito que a juventude, né, ela tem muito que ainda dá, somente na minha religião.
E aprender, né? E aprender, lógico. Como eu disse, não, eu vou aprender muito, ainda tenho muito que aprender na religião, na vida. Mas a gente está entregando muita coisa. Eu acredito que tem muita gente assim. Eu acredito que assim, esse lugar aqui podia ocupar outras pessoas também. Entendeu? Mas é falta de espaço. Então, assim, quando eu fui convidado, eu falei, eu vou participar, tem que estar lá. Então, mesmo com a correria da vida, porque a gente joga e a gente começa cedo, né? Começa cedo. Então, eu me iniciei com 17. Então, 17 anos, eu tive que já assumir uma casa de axé, né? Com 48 filhos santos. Então, não é fácil. E são jovens, entendeu? São jovens, muito jovens. Então, assim, a gente está entregando. E hoje, eu acordar hoje, assim, ouvir dos meus filhos, clientes, amigos, assim, eu tenho orgulho de você. Eu me espelho em você, quero fazer a mesma coisa, né? Eu tenho dois amigos que falam assim, eu vou fazer pedagogia por causa de você. Entendeu? Quero conhecer sua religião por causa de você. Então, assim, eu vejo que eu estou entregando muita coisa, entendeu? Eu estou passando muita coisa para eles. Então, assim, é muito gratificante você chegar assim, ouvir de seu filho, seu amigo, né? Ah, eu acho bonito, eu quero fazer. Como é? Entendeu? Então, eu acredito que eu estou no caminho certo, no caminho correto. E quero mais, eu quero ocupar mais espaço, eu quero ser. Pode ter que você seja um ego, mas eu quero ocupar muito espaço, quero levar o meu nome, não só meu nome, é assim, levar as pessoas que estão comigo, estão sumindo. Onde eu for falar de Magno, né? Quem foi Magno? Vice-versa. Exato, como foi Magno, como é, entendeu? E dizer que hoje estamos quebrando esses tabu, né? Essas questões que era chato alguns tempos atrás. E eu acredito que o jovem tem muito que entregar muito ao Brasil. E somos o futuro do Brasil. Isso eu sempre digo nas minhas redes sociais. E é bom né, nesse ponto entender que a juventude, ela precisa, diante de um mundo que a gente está veloz, de tanta informação, a gente está sempre linkado, né? Hoje a juventude está bem linkada à questão das redes, né? Sim. Não tem como desvincular, a criancinha já está ali, né? Mas precisa entender, compreender, filtrar. E aí está o processo dos pais, da religião, a família entra nesse processo, porque a religião ela trabalha com a família e ela trabalha com a sociedade. Um conjunto, né? E a juventude né, o alvo ali principal. Por quê? principal. Porque ela é uma tábula, né? Então ela vai filtrando tantas coisas e nós temos essa grande responsabilidade também de levar os jovens a entender e compreender que ele não pode esquecer que existe a espiritualidade. Sempre. E a gente tem um processo de sociedade que está meio doentia. E os jovens, mais cedo, eles ficam doentes também. Né? Existe todo um processo psicossomático acontecendo na sociedade. E aí entra a fé também. Exatamente. Jovens, desperte a fé. Certo. Tem que se Busque esse elo, essa comunhão que vai lhe dar, né, estrutura a mais para você lidar com o seu emocional, porque a religião ela acolhe, ela lhe dá força também. Né? Não são todas perfeitas, né? Mas observe o trabalho, né? Que quando é sério, o resultado que traz para a juventude. Isso é verdade. Né? Estamos chegando agora no bloco final do nosso podcast, desse bate-papo super legal. Então eu queria que vocês definissem a fé baiana em uma palavra. Posso falar já? Fica à vontade. É só uma, não tem como ser. Uma palavra. Renovação. E o senhor? Fé que nos une para a transformação. Então a sua palavra seria transformação. São duas palavras legais. O que podemos aprender com o modelo de convivência religiosa da Bahia? Em todos os aspectos. Então, assim, a gente acabou de mostrar aqui. Né? Tem uns que nos unir mais, acredito que nos unir mais a gente, né? Trazer mais o amor, o Magno falou muito, né? O amor, esperança, né?
Então, assim, as pessoas elas precisam mais se olhar para si, né? Se ver mais e deixar quebrar essa questão, né, de religião. É importante, né, Porque Mário? o egoísmo está aí, O né? egoísmo tá aí, é importante. O preconceito está aí. Aí gera barreiras. Vocês querem deixar um recado? Com certeza. Podemos deixar o recado. Eu acho que a gente, né, baiano, precisamos Soteropolitano. soteropolitano, né, matriz africana, o povo de axé. Devemos esquecer bandeira, esquecer placa de igreja, de templo, de terreiros. A gente precisa amar mais, se olhar mais. E sobre tudo isso, é a fé que move a gente. A gente tem que acreditar na nossa fé. É isso que é importante. E enquanto babalorixá, sacerdote, a gente só tem um Deus, né? Único. E abaixo dele tem os nossos orixás. E é isso, é a fé. É a fé. Sempre a fé. E a fé, junto com o amor, né, ele constrói, né, espaços, faz florescer, onde há até morte. Isso. Né? Quando há a fé e o amor unido, a gente pode transformar o mundo para melhor, sem essas barreiras, como o professor Itamar já colocou também. Né? Então, nós podemos, né, todas as coisas, se nós exercitarmos a nossa fé, nunca perder a esperança, né, de um mundo melhor, né, e trabalhar com a juventude, porque a gente trabalha também com essa juventude, né, de diversidades. Né? A gente pode conviver com a diversidade, certo? Sem, né, preconceito. Sem preconceito. E entendendo o outro, o lugar do outro. Acho que a gente pode, né, ir plantando aí sementes, fortalecer, saindo do seu lugar de comodidade, né, dando as mãos, e a gente pode trabalhar. As religiões, cada um tem a sua particularidade, mas quando se fala de algo universal, de uma causa, a gente se mobiliza. E o povo baiano tem essa fé. Demais. Né? Tem um dendê, né? A gente tem. Então, o azeite, né? O azeite. A unção. Então é isso. Nós agradecemos a presença de vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigado. Voltem sempre. Olha, E é isso. olha. E esse foi o nosso terceiro episódio do Umbutu Podcast, falando de Bahia de todas as crenças, de todos os santos, encantos, axé e fé. Um beijo e até o próximo episódio. É.